Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por terem este tempinho para falar da vossa nova peça, Heading Against the Wall, que vai ser estreia absoluta no Alcântara Festival nos dias 13, 14 e 15, no Lux, certo? Certo. Então, eu estou a começar estas entrevistas com uma pergunta muito aberta, porque a maior parte dos artistas estão em processo de criação, que é saber exatamente em que momento é que vocês estão desse trabalho de criação, o que é que já está feito, em que ponto é que estão da construção da peça. Se puderem falar um bocadinho sobre isso. Greg, do you No. So it's on what part of the construction of the play are we? Talvez começar por dizer que esta peça tem tido, pelas circunstâncias atuais, uma série de transformações, tanto nos conteúdos que estavam previstos inicialmente para desenvolvimento, como até do próprio espetáculo, que nunca imaginámos que iria ser distribuído por dois objetos, um que vai online e outro que é apresentado ao público. Portanto, na sua totalidade pode-se dizer que é um objeto que tem mudado ao longo destes, nós estamos a trabalhar há 2 meses, não é? Sim, e tem tido as mais variadas formas, porque também ao longo destes 2 meses, primeiro começámos com muitas incertezas, primeiro nem sequer sabíamos se o próprio Greg conseguiria cá chegar. Neste momento temos o problema de será que ele vai conseguir partir, mas portanto, todos os dias aparecem novos problemas que vão de alguma maneira também vão-se refletindo no próprio trabalho, de modo a que o trabalho dê resposta àquilo que está a acontecer, não é? Só há muito pouco tempo é que sabemos que íamos para o Lux, durante muito tempo não fazíamos ideia. Não tínhamos a certeza se seria para o TVA ou não, e muitas circunstâncias. Nós vamos estar a ensaiar no estúdio da Tobis e houve uma altura que achámos que aquilo tinha uma lógica mais de como se fosse uma coisa passada num estúdio de cinema. E de repente mudar isso para um espaço que é uma discoteca altera completamente, digamos, o que nós estamos a fazer. Que fase é que está agora? Está numa fase em que tem muitas coisas decididas, mas parece que continuamos sem saber muito bem exatamente o que é que o espetáculo vai ser. Ok, ótimo. Também porque o espetáculo, se calhar como outros, se constrói como um puzzle, ou seja, há várias peças que compõem o espetáculo e que essas estão decididas e estão a ser trabalhadas, mas o modo como elas estão organizadas para depois produzir o formato final, esse é que tem estado a ser transformado e tem estado a ser experimentado, por assim dizer. Ok. E agora falando mais naquilo que é certo, não é? Daquilo que é o ponto de partida, não é? Este título, Heading Against the Wall, foi um bocado uma reinvenção do título do filme do Franju, Les Têtes contre les Murs, e que é um filme que tem essa questão da censura, não é? Quando o André, penso que foste tu que foste ao Cinemateca e que viste que havia uma contradição entre a folha de sala e aquilo que estavas a ver. E queria perceber como é que, apesar de que sei que não estão à procura de respostas normalmente, de outras entrevistas que ouvi, a vossa intenção é mais essa de problematizar do que responder, mas ainda assim acho que era interessante perceber que dimensões é que ganha a censura nos tempos atuais, porque é que acharam que era um tema interessante e o que é que poderiam ser considerado as pessoas que caminham ou as cabeças que vão contra o muro e o que é esse muro? Na realidade, nós tínhamos um ponto de partida que foi completamente alterado pela dinâmica digamos, da pandemia e da quarentena e destas coisas todas. E essa ideia do ir contra a parede é uma coisa que
se mantém na mesma, mas não tão ligado à ideia de censura, mas mais uma espécie de desespero da vida real. Ok. Então, mas quer dizer que o filme já não é mais o ponto de partida? Não, deixa de ser. E vocês acabaram de destruir as perguntas que eu tinha aqui para fazer, mas está tudo bem. Mas Ok. é isso, mas também nós próprios fomos destruindo Exato. as coisas que estávamos a construir. E ainda hoje eu cheguei ao ensaio e a Paula disse: o que nós estivemos a fazer ontem, decidimos destruir aquilo tudo que estávamos a fazer e afinal é outra coisa. Pronto. Eu não sei se até que ponto é que a censura não se mantém, porque numa conversa por streaming há várias partes censuradas, não é? Várias pessoas a trabalhar de pijama e de chinelos e toda essa parte do que vê e do que não se vê talvez possa ainda ser trabalhada, não é? Não sei. Isso do que se vê e do que não se vê está completamente dentro da lógica do que nós estamos a fazer, e do que é que se mostra e o que é que não se mostra. Isso é uma coisa que nós gostamos bastante de trabalhar nos espetáculos em geral, mas neste definitivamente está bastante presente entre o que é que se mostra e o que é que não se mostra. Sim. De qualquer modo, isto também não quer dizer que nós tenhamos deixado de achar que a questão da censura que era uma questão pertinente, ou até que não tivéssemos falado. Nós falamos bastante sobre uma ideia de limitação e autolimitação no espaço e relativamente às nossas ações e aos nossos comportamentos. E não é uma questão de deixarmos de achar que é pertinente, é uma questão de, dadas as circunstâncias, muitas outras coisas se foram sobrepondo. E os espetáculos também são sempre sobre o tempo em que eles são feitos, não é? Portanto, não era possível ignorar as circunstâncias em que também estávamos no início, realmente, a reunir através do Zoom, e isso não ter, tanto em sentido como em formato, entrado para dentro do próprio espetáculo. Claro, claro. E vocês costumam trabalhar muito sobre essa tensão, não é? Não só entre as disciplinas, não é? Do teatro, o cinema, a música, a ficção, veracidade, público-privado, mas muitas vezes colocando o público como participativo na construção das partes que não estão, nessas peças que faltam. Isso vai acontecer neste espetáculo? Acham que vão voltar a usar esse dispositivo? Eu acho que isso é um resultado natural de nós não queremos fazer narrativas fechadas. Portanto, não é sequer uma coisa que nós estejamos a construir, o modo como cada pessoa tem que depois interligar coisas. Nós é que juntamos coisas que muitas vezes são dissonantes ou são incongruentes ou podem até ser contraditórias e não temos problema com isso, antes pelo contrário, e não queremos fechar as narrativas, nem contar uma história, nem dar-lhe uma conclusão, nem tirar o sentido. Portanto, esse trabalho tem sempre que ser feito porque isso é o resultado de nós não queremos fazer estas coisas. Acho eu. Sim. Eu acho que aqui também há duas coisas que põem o espectador assim mais no fazer parte do espetáculo. Uma, porque não há uma relação de plateia-palco, há uma ocupação do espaço que faz com que as pessoas também estejam viradas umas para as outras e, portanto, elas estão de certa maneira postas em cena também, porque não existe, é como se só existisse o palco, não é? As pessoas estivessem todas em cima do palco, que é o luxo, mas ou seja, as pessoas estão-se a ver. E outra coisa porque o espetáculo é construído de vários elementos que, como a Mariana estava a dizer, são dissonantes, mas também não têm à partida uma ligação entre eles. E por isso o público tem sempre que fazer essa ligação na cabeça deles. E as pessoas vão ler o espetáculo de maneiras diferentes, ou esses elementos de maneiras diferentes. Ok. E a relação teatro-cinema vão manter essa transdisciplinaridade? Já têm feito noutras peças? Isso é uma coisa também que vão manter ou vão passar ao streaming como ponto de partida e não? Existe uma maneira diferente no sentido em que tem mais a ver com essa ligação entre o streaming e o espetáculo, digamos,
ao vivo. Nós estamos a construir duas versões que são, ou seja, o streaming não é um espetáculo filmado e transmitido em streaming. O streaming é um objeto diferente que tem coisas que são filmadas que só existem no streaming e tem uma montagem que é uma espécie de eco do que se passa em cena, mas não é o mesmo objeto, é uma versão diferente. Portanto, na realidade, há uma espécie de filme que é feito e que existe no streaming, que terá momentos que são em tempo real, mas que terá momentos que são pré-gravados, pré-filmados noutros sítios, e por isso é como se nós estivéssemos a fazer um filme que está no streaming e um espetáculo de teatro que está em cena no Sobre a criação em si, as práticas de criação, a horizontalidade ou não na construção criativa, queria perceber um bocadinho como é que vocês trabalham a peça, não é? Em termos de quem é que constrói os textos, todos constroem, chegam, discutem os movimentos em palco, o trabalho corporal, como é que isso acontece dentro da equipa? Depende dos projetos, porque muitos nós trabalhamos com textos que são escritos pelo José Maria Vieira Mendes. Neste caso, neste projeto, a ideia que acaba por refletir e concretizar-se num texto, nós chegamos lá juntando outros elementos do espetáculo. E percebemos então que este texto se constrói através de uma espécie de perguntas e respostas. E é o que estamos a construir neste momento. E isso é um exercício. É um exercício que vai construindo um texto. Mas, por exemplo, aquilo que o André estava a dizer, que de ontem para hoje mudámos tudo, tínhamos ideia se isto poderia ser inicialmente uma improvisação, depois achámos que era uma meia improvisação porque íamos sistematizar perguntas e respostas, e ontem, por exemplo, decidimos que há até a possibilidade de criar um número de perguntas para cada um do espetáculo, e nesse caso elas são todas diferentes, de espetáculos para espetáculo, e produzirão respostas diferentes, e portanto voltamos de novo a uma estrutura que se aproxima da improvisação. Porque depois há uma espécie de espinha dorsal disto, que é, há temas que nos interessa que apareçam nestas perguntas-respostas, portanto eles terão que estar sempre, a pergunta pode ser formulada de outra maneira, não é? Pronto, e portanto, isto relativamente ao texto. Este está-se a construir assim. Há também outro texto que nada tem a ver com isto, mas que atravessa o espetáculo e atravessa a parte que vai estar na net e que não tem nada a ver com isto, é um texto científico de resultados de experiências científicas. E esse é um texto de uma natureza completamente diferente e está lá como um dos muitos elementos. Como é que eu hei de explicar isto melhor? Os nossos espetáculos, ainda assim, isso eu penso que eles são todos, fazem-se de camadas e camadas de coisas que às vezes são comunicantes, mas nem sempre, às vezes são só um elemento, por exemplo, neste caso é um texto que dialoga depois com algumas das peças de roupa e não é mais do que isto. É um texto que vai estar em off, portanto não é interpretado por ninguém, das pessoas que estão em cena, é uma voz de outra pessoa. E nós construímos muito, os nossos espetáculos são desconstruídos assim. Ou seja, não tem aquela ligação direta de ator-texto,
comunicação para o público, sei lá, luz, criação de ambiente e desenhar as cenas. Os elementos, todos os elementos do espetáculo coordenam-se de outras maneiras. Fazer um espetáculo é descobrir, para a ideia do espetáculo, qual é a melhor maneira então de os coordenar para cada caso. E um bocado curiosa com essa história do texto científico, resultados científicos do quê e porquê. Não sei se podem dizer. Não podem dizer. Não. Sobre esse texto, talvez o que se possa dizer, até mais do que a questão de vir relacionado com peças de roupa, porque fala de peças de roupa efetivamente, mas pronto, eu acho que nós recorrentemente utilizamos textos com diversos formatos ou com diversos conteúdos, mas que nos estão sempre a falar de algum modo da possibilidade de análise de todas as coisas que nos rodeiam de um ponto de vista científico detalhado, sejam elas quais forem, e ao mesmo tempo também nos estão a falar da transiência das coisas, transiência, a palavra, da transiência das coisas com que lidamos. E isso pode ser espelhado numa peça de roupa que se faz e desfaz, numa cerveja, como fizemos não há muito tempo, que se bebe, e estes textos vêm sempre, penso eu, que vêm sempre dentro desta lógica de falar dos objetos que nos rodeiam de um modo detalhado, mas também sobre o modo como esses objetos também perecem e nós com eles. O texto que a minha o que é que ele despoleta? Sim, é mais isso. Agora, por acaso, estamos aqui que acabámos de destruir a ideia de que este espetáculo, portanto, o espetáculo não fala de censura, abandonámos isso há muito tempo, estamos claramente numa situação de censura, porque o Greg não fala português nem percebe nada do que nós estamos a dizer. Exato. Portanto, efetivamente, se por um lado achamos que abandonamos uma série de ideias, de facto os espetáculos constroem universos onde provavelmente esta ideia de censura não está a coordenar todo o projeto. Mas, por exemplo, estamos claramente numa situação de censura. Isto também para dizer que o espetáculo vai ser feito em inglês, porque senão o Greg também não percebia nada do que se passa à volta dele, pronto, até um determinado ponto, não é? Porque sabe, mas enquanto ator teria uma grande dificuldade em relacionar-se com os ambientes que estão a produzir. Até porque como o texto não é absolutamente fixo. Pois. Exato, se não for fixo mesmo, então ele não saberá que resposta é que acabou de ser dada. But maybe Greg can speak about the way we work, because it's the first time he's working with us. Instead of us talking about Greg, you can now talk freely. We were talking about that. We were censoring you. Yes. We were censoring you because Yes. you didn't understand what we were saying. Yeah. Yeah, but maybe you could speak a bit about your experience in this piece and what is it to you to do it in this pandemic situation and being in Portugal. Maybe you can share a bit of your... Yeah. Well, it was, I think maybe they already said, but it was it was unsure for a while whether I was going to come, and so whether I was going to be able to. And I was coming from London, where obviously things are not so good and not much is going on there. Even less is going on there in terms of live events and theatre. So it was actually really great to be able to come here and to actually do something and to work with people on a theatre show. I guess the process involves I don't know what you've already said, but the process involves a lot of discussion and discussing the ideas and
possibilities, and it's kept very open in terms of what we're doing, and that's something that I really like a lot. And so actually, while in some ways it's like I've come into a new situation that I'm unfamiliar with, the ways of working are things that I'm really interested in, talking deeply about ideas and figuring out ways to make them come alive, because really that's what's gonna. You are working, you all are working with fluidity, because the text is fluid, the way you adapt to another space is fluid, the way you can have a text and suddenly be more attentive to what is it bringing about the objects around you. There's a lot of fluidity, but then there's a wall in the end, and you have to add against the wall. So how do you feel? This is a question for everybody. In this paradox about working with all this fluidity, but in the end you have to somehow make the wall concrete or not, I don't know. But there's some wall coming against you, or you are heading. There usually is. No, That's the only thing we know. I think that there's also, the reason I like that title is that it has two ways of looking at it. One is like pessimistic, and one is more optimistic, maybe. Realistic. No. Optimistic. Yeah. Okay. No, in optimistic which is. So there's this idea that is the pessimistic idea, that is that you're heading against the wall and you're gonna crash, and that you can go around and around and around, but you're still gonna go against the wall, like if you're in a labyrinth, and every way you turn there's a wall. And I think that idea is here on the show, that on the streaming people are like walking, but they don't get anywhere. So there's on the space you're always answering, but you don't go anywhere. So there's this idea. And then there's another idea that is, I'll call it optimistic, don't know if it's optimistic, that is that you have to go against the wall to break it. So that is like punk optimistic way of looking at it, which is like purposely go against the wall. Okay, and that's I could find in the Bjork text, because she's talking about all the possibilities. You can have a car crash or gain the lottery. It's also about getting away from the place of the hero, because we cannot control things, and in the end there's these infinite possibilities of what's going to come against you, and what can you do not to be completely insane in that way. I don't know, I'm thinking about activism a lot, and all these things you are talking about, going against the wall, is about also being active in a society and having an answer against capitalism and everything. And I was wondering if you are being informed to make this piece by all the manifestations that are happening right now, politically speaking, of people trying to go against racism, against social inequalities. Is this interesting for you and feeds the piece or not? Personally, I think again it's something which is not approached directly, but it's there. It's underneath everything we do, because I believe I can say that all of us are very conscious of all those things all the time. It's just that we choose not to speak of them directly, but every day we position ourselves towards those things. And the fact that we continue working has to do with that as well. So you can't read it, you won't be hearing a conversation about that in the show, but the show itself, it's supported by that. But I think the Consulteiros shows in general are very political without being
directly In your face. about politics or but they're always Yes, of very course. very political. Mhm. Like for instance, this show it never talks about the pandemic or anything, but obviously that is always present. Yeah. Mhm. So this because we all are living in this world, so the things are around us and are like a background to what Sure. what is being said. And that's normally the question, the last question I do to everybody. And maybe I could listen Cecilia because she's there and she's not talking so much. Which is what do you need as artists in this specific moment? And of course, this is a very open question, but specifically having a theater company, having to work with a collective. What are the limitations? What are the biggest struggles that you are living right now? Nós nunca tivemos numa situação muito favorável, não é? Acho eu. Os artistas, a cultura, portanto, de miserável para uma pandemia, isso é uma coisa que de repente já nem é miserável, é mesmo muito, muito mau, perigoso e quase incapacitante, no sentido em que se são poucas os subsídios, se são poucos as oportunidades que nós temos de poder fazer o que nós queremos, não é? De poder falar sobre as coisas que nós queremos falar, de poder problematizar o que nós quisermos problematizar. Agora, com a pandemia, pronto, ainda tudo mais difícil fica e pode, de facto, ser incapacitante. Agora, o que eu acho é que nós temos que continuar e, por mais miserável que seja e que esteja a situação toda, eu prefiro fazer espetáculos para 40 pessoas do que não fazer. Tanto que ao mesmo tempo estão a dar esta possibilidade de streaming, não é? Esta empatia de perceberem que os tempos atuais também exigem novos dispositivos para apresentar, não é? Não sei se mais alguém... O problema de os tempos atuais exigem é grave na medida que os tempos atuais vão demorar mais um ano, pronto, mais 2, mais 3, vamos ser pessimistas. Mas quando passarem estes tempos atuais, existe o perigo de as coisas se terem transformado, não de uma forma interessante, porque a arte está sempre em transformação e em diálogo com o que a rodeia, em diálogo com ela própria e vai-se transformando. O problema é se daqui a 1 ou 2 anos ela se transformou por causa das exigências da pandemia e se essas transformações resolveram até muitos problemas a quem a financia e a quem tem a obrigação, neste caso o Estado, de elaborar um plano a longo prazo para um país, que é Portugal, para as artes todas. Portanto, o que eu espero mesmo, pronto, nós vamos de facto dar resposta à situação atual, mas espero que não nos obriguem daqui a 2 anos a continuar a fazer espetáculos com opções físicas no teatro e opções da net, dizendo, por exemplo, mas é que alcança muito mais pessoas, é muito mais interessante. E mesmo... Ainda a propósito da parede e das cabeças, não é? Portanto, a propósito disso, na realidade há uma parede, não é? E o título é Heading Against the Wall. Em inglês ainda é mais possível fazer a confusão, mas em termos de imagem, o que se vê com este título são pessoas que permanentemente vão a correr ou se atiram para uma parede e destroem a cabeça, portanto calculo que não dura muito mais tempo. E a tendência é para pensar nas pessoas, mas há um outro problema, não é? Que é, o que está mal não são as pessoas, o que está mal é a parede.
Portanto, se alguém quiser pensar seriamente neste problema, é pôr o foco na parede e removê-la de uma vez por todas. Ou seja, se nós fizéssemos um espetáculo completamente focado no título, seria com um foco na parede, porque a parede parece ser o que ninguém quer falar e com argumentos que são muito infelizes, como, então, mas os indivíduos são idiotas, não é? A parede está lá, eles sabem porque é que o diabo vão lá, vão naquela direção. Pois, o problema são as paredes. Claro. Nesse sentido, claro que eu não sei se este espetáculo desenvolve essa ideia, mas este conteúdo que é político está presente no título. Claro. E mesmo a resposta que vocês dão não é só de uma empatia, de facilitação, não é de uma forma acrítica, ou seja, o streaming está lá também para ser criticado como modus operandi para as artes, acho eu. Sim. Não vão usar o streaming de uma forma complacente, como se fosse a solução para o problema. Não? Sim, sim. Claro. Não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre a peça, o processo. Greg, do you have anything to I add? think you've said it all.